Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos em sua casa. E hoje é uma noite especial. Hoje é uma noite no qual o Senhor nos convida a participar da mesa. Fazer isto em memória de mim. Diante da população da terra, são poucos que participam da mesa. E diante desses poucos, menos ainda são aqueles que muitas vezes participam do pão e do sangue sem discernir a vida cristã. E a não discernirmos a realidade da ceia, ao ativar as nossas memórias, ao olharmos para o Calvário, a palavra de Deus diz que muitas vezes podemos contrair enfermidades. Participar da ceia exige obediência, arrependimento e pedido de perdão a Deus. Eu gostaria que nós todos pudéssemos, nós todos pudéssemos ter nesse início de culto, já a partir dos louvores, essa consciência. Os dias são maus. Vivemos dias difíceis. A tendência é que esses dias se tornem mais difíceis. É bíblico. Estamos muito próximos do encontro com Cristo. O dia já vem declinando, amados. Não pense que isso é apenas mais uma força de expressão. É só nós olharmos ao nosso redor, fazermos uma leitura através dos telejornais, fazermos uma leitura mais criteriosa nos próprios jornais, nos meios de comunicação, e ali nós podemos contemplar que tudo está muito próximo. Mas para nós, esse dia tem que estar cada dia mais próximo. Nós devemos ansiar por esse dia. Tivemos uma semana de muito calor aqui passou. Como era gostoso tomar um copo d'água para nos refrescar. Mas esse dia do Senhor tem que ser melhor que um copo d'água com sede. Como estamos? Como está o nosso coração em relação às coisas espirituais? Hoje é um dia especial, porque mais uma vez, em obediência à palavra, podemos contemplar a vitória da vida sobre a morte. A morte não pôde reter Cristo. Ele morreu no meio e no seu lugar. O salário do pecado é a morte. Mas quando for cobrar, o inimigo for cobrar do Pai, que Jesus permanecesse morto, o Pai mostrou que na sua ficha não havia pecado. A morte não pôde reter. A corrupção não pôde tocar no corpo de Cristo. Só isso é a razão para nós temer e tremer diante dessa santidade. Como você entrou aqui hoje? Como? Mais um culto?
mais um momento de cumprir um compromisso de consciência. Mas se você entrou com esses pensamentos, eu queria que agora você os lançasse fora, fizesse realmente um exame de consciência, se colocando diante desse Deus vivo, ressurreto, cheio de poder e de graça, que quer falar ao seu coração, quer transformar o nosso coração. É isso que o Senhor faz a cada dia por nós. É por isso que está escrito aqui que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E muitas vezes nós somos visitados por essa misericórdia, mas as nossas preocupações, os nossos afazeres, os nossos sonhos, os planos, não nos deixa perceber a misericórdia querendo invadir a cada coração aqui. E eu clamo a Deus por todos nesta noite, para que nós possamos juntos contemplarmos, trazermos e vivificarmos a nossa memória a morte vicária de Cristo. Gostaria de convidar a amada igreja a abrir no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler a partir do capítulo 24, a partir do verso 13. Deixe aberta a sua Bíblia, nós vamos estar lendo verso por verso, parando em alguns para que possamos juntos caminhar. Eu gostaria de falar hoje sobre os discípulos a caminho de Emaús. Emaús significa retorno, retrocesso, voltar atrás. Emaús significa nesta noite, a finalidade da mensagem é sair de Jerusalém, deixar Jerusalém, devido a algumas frustrações que enfrentamos na nossa vida. E muitas vezes nós podemos estar atravessando esse momento de frustração, de desilusão, de decepção, porque nossos planos, nossos desejos, nossos sonhos, de uma maneira ou de outra, não foram contemplados. Algumas perdas vieram no meio do caminho. Algumas sensações de derrota se agigantam. E a nossa primeira reação é fazer como esses dois discípulos: sair de Jerusalém, retroceder, voltar atrás. Mas Jesus diz em João, para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mais para frente, o mesmo apóstolo, já mais velhinho, com muito mais canja, com muito mais experiência de uma vida de relacionamento com Deus, ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. E como que nós podemos vencer o mundo? Através da nossa fé. Não é status, não é conta bancária, não é o bom emprego, não é o meu plano de sucesso, não é a minha herança,
não é a minha capacidade. Não é a minha autossuficiência. Para o crente, o que nos ajuda a vencer o mundo é a nossa fé. É a minha e a sua fé colocada em ação. Ação num Deus ressurreto, num Cristo que padeceu por nós, que sofreu todas as tentações que um ser humano pode vir a sofrer. Porque em Hebreus fala que em tudo Jesus foi tentado, mas em nenhum momento pecou. A minha fé é neste homem. A nossa fé é que está voltada para esse homem. Homem? Sim! Só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. E é nas suas mãos que eu gostaria nesta noite que todos nós segurássemos e saíssemos daqui fortalecidos, mais confiantes e esperançosos. Santo Agostinho, ao ministrar uma vez esse sermão, uma de suas frases disse que esses dois homens mortos caminhavam ao lado da vida. Lá no comecinho, em Gênesis, Deus disse a Adão e Eva: se comeres do fruto, certamente morrerás. Morte é separação. Como você adentrou aqui hoje? Separado ou unido? Em comunhão. Nós vamos ver nesse texto, a partir do verso 13 do capítulo 24 de Lucas. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós vamos lendo aos poucos, para se tornar a leitura um pouco mais fácil de entendimento. Dois discípulos voltando para trás. Dois homens que conheceram a Cristo, que conheceram Jesus, que viram os milagres de Jesus, que viram as curas, as libertações, mortos sendo ressuscitados. Eles viram, eles ouviram, eles apalparam, eles andavam juntos, mas eles estavam decepcionados. Quantas vezes nós nos decepcionamos? Quantas vezes nós desfalecemos devido às infelicidades da vida? O sol vem sobre justos e injustos. As enfermidades também alcançam os crentes. O desemprego também bate na porta dos crentes. E muitas vezes isso causa em nós umas certas frustrações, desilusões. Nós achamos que não somos mais amados, que estamos sozinhos, que o Senhor nos abandonou. E é interessante que nós reagimos muitas vezes como esses dois discípulos. Falamos das coisas de Deus e da igreja. Eles iam voltando para trás dizendo:
A Bíblia fala que eles iam falando sobre tudo aquilo que havia acontecido. Olha, esse Deus parecia que esse homem ia nos libertar, nos ia fazer vitorioso, mas foi tudo embora. Muitas vezes dá vontade de fazer isso, muitas vezes fazemos isso, paramos, queremos voltar para trás, queremos voltar para nossa casa, ficar escondidinho no nosso lugar de segurança. E é nesse momento que os nossos olhos espirituais se fecham, porque os olhos desses dois estavam já fechados. E eu não estou falando de olhos carnais, porque se existe uma fase da humanidade onde os olhos de todos que estão vivos estão contemplando diversas situações que jamais imaginávamos algum tempo atrás, é essa época. Tudo é ao vivo e instantâneo. Creio que alguns aqui podem ter celular, e agora você pode visitar o mundo através de uma telinha de 3 polegadas, coisinhas pequenas, você conecta com o mundo globalizado. Esses olhos, quanto mais vivos, mais fechados espirituais eles se tornam. E nós alimentamos que queremos ver, queremos ver. Mas espiritualmente só podemos abrir nossos olhos através do que o Senhor aqui vai nos dizer. Mas aqui, até mesmo nesse momento, o Senhor não nos abandona. Jesus se aproximou deles, mesmo sabendo que aqueles homens estavam deixando tudo para trás, estavam deixando Jerusalém, porque é lá em Jerusalém que nós somos revestidos, viu, amados? E a nossa Jerusalém hoje é a igreja. É o pavimento do Senhor, é a igreja, é o lugar onde o Senhor derrama a bênção, é o lugar onde o Senhor cura, é o lugar onde o Senhor nos liberta, é o lugar onde nós nos sentimos seguros, é a igreja, é a Jerusalém de hoje, é a igreja. Não deixe frustrações, desânimos, tristezas te afastar da igreja. O inimigo quer isso. O inimigo está com as suas garras afiadíssimas nesses últimos tempos. Está entrando com muita violência, uma onda de violência muito grande nos lares, destruindo, desestruturando as famílias. E nós estamos prestes a entrar diante de um desafio aqui na igreja, de orar pelos filhos dos nossos irmãos. É um desafio. Com os olhos fechados nós não podemos entrar nesse desafio, porque vamos ver defeitos, vamos ver falhas, vamos ver fracassos, vamos contemplar derrotas. Mas a vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa fé, e quem anda por fé não anda por vista. Verso 16: mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? Mesmo voltando para trás, mesmo deixando Jerusalém, o Senhor não nos abandona. Por que você está triste, João? Por quê? Conta para mim. Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir a razão da sua frustração.
a sinceridade do seu coração, Ele quer ouvir. Muitas vezes, quando os nossos olhos estão fechados, os nossos ouvidos também começam a ser fechados. Quando nossos ouvidos estão se fechando, os nossos lábios também se fecham. O que começa a crescer dentro de nós é uma palavrinha só: rebeldia. Rebeldia. Verso 18: E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Mais um exemplo aqui. Quem é Jesus para você? Um estrangeiro? Um peregrino? Quem é Jesus para você? O que você espera de Jesus? Qual é a sua expectativa de Cristo? Qual a sua esperança em Jesus? Esses homens aqui tinham uma só. Esses dois discípulos só tinham uma esperança de Jesus. Só tinham uma expectativa desse Cristo. Só uma. Está no próximo verso. Vamos ler. És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disse: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Esses discípulos que andaram com Jesus, que viram Jesus operar milagres, eles esperavam um Jesus político, um profeta que assumisse o reino, que libertasse eles do domínio de Roma. E hoje, passado 2000 anos aproximadamente, estamos aqui reunidos. Quem é Jesus para você? Será que Jesus está sentado do outro lado da mesa e eu chego para ele e ele agora se tornou meu servo? Jesus, eu quero um namorado. Jesus, eu quero um carro. Jesus, eu quero a vitória nesta área, naquela área. Jesus, como você está lidando com Cristo? Como você está vendo Jesus? Esses discípulos, está escrito, enxergavam Jesus apenas com um atributo: profeta. Mas Jesus é rei, é sacerdote, é profeta, é o nosso libertador, é o nosso Senhor. Nós não podemos ser Senhor do nosso Deus, muito pelo contrário, nós devemos, e mais do que devemos, ser servo desse Deus. Eu creio que está chegando o momento da igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia, aquela que não é nem frente, nem fria, nem quente, mas é morna, tomar uma posição e temer e tremer diante desse Deus que é Senhor. Mas temer e ter medo. Nós esperávamos que ele fosse fazer isso. As frustrações vêm por essa razão. Se eu não consigo uma vitória, eu me frustro e acho que Deus
não é mais 100% Deus. Ele não me contemplou com esta vitória. Então Ele não é tão Deus assim. Porque os meus desejos, as minhas vaidades enganosas, estão sempre em primeiro lugar. E Jesus, Ele ouviu tudo isso. Ele ouviu a murmuração desses dois homens. Ele ouve a nossa murmuração. Ele nos suporta ainda. Mas Ele tem um recadinho para todos nós. A partir do verso 25 Ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aquilo que eu disse, quando os nossos olhos estão fechados, os nossos ouvidos vão se fechando, os nossos lábios vão se fechando, e os nossos corações estão como que travas de aço, ninguém abre. Nem se Jesus insistentemente bater na porta do meu coração, as minhas frustrações são mais importantes, eu não abro, eu vou conseguir na força do meu braço. Por consequência, nós só damos cabeçadas, nos frustramos cada vez mais. Mas existe esperança, amados, e o texto nos dá essa esperança. E nós vamos ver aqui a partir do verso 27. Sabe como se acaba com frustrações, desânimos, desilusões, planos, sonhos que não dão certo? Conhecendo as Escrituras. O meu povo perece porque não conhece o poder de Deus e nem a sua Escritura, a sua palavra. O meu povo o quê? Perece. E Jesus, o que fez com esses discípulos e quer fazer com cada um de nós hoje? Honestos e tardos de coração. E Ele começou o quê? A dar conselhos para os discípulos? A animá-los? A encorajá-los? Não. No 27 Ele diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Foi a palavra que Jesus ministrou aos corações daqueles homens. Foi a palavra pura, genuína, sem intermediação nenhuma, sem nenhum modernismo, nem pós-modernismo, desse mundo que caminha cada vez mais nas trevas. Mas foi palavra pura. E isso fez uma diferença grande no coração desses dois homens. E eu gostaria que fizesse também a partir do meu coração nessa noite e no seu coração. Porque vamos participar da mesa. E eu vou ler o texto. E eu queria que você se colocasse nessa cena. Você reavivasse a sua memória agora. E participasse desse ato. E chegar à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia mais longe. E eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já declina o dia. Será que hoje, num ato de ousadia, nós poderíamos constranger a Cristo e convidá-lo para ficar conosco? Será que hoje as trancas do seu coração podem ser quebradas em nome de Jesus, e você com coragem, com ousadia, com esperança, venha constranger a Cristo e convidá-lo para ficar com você?
Se você tiver essa coragem, tenho certeza que tudo vai ser diferente. Frustrações, desilusões, planos, projetos, sonhos se tornarão muito mais fáceis de ser alcançados. Já declina o dia. Jesus disse que são 12 horas do dia e 12 horas da noite. Os seus caminhos durante o dia está declinando, amados. Não dá mais tempo de ir para Emaús. Não dá mais tempo de deixar Jerusalém. Não temos mais tanto sobra de tempo para ficarmos brincando com Cristo. O Senhor quer deixar esse recado para nós essa noite. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Quer conhecer a Cristo? Não peça para Ele abrir mais, viu, jovens, adultos, anciãos, daqui não tem idade, porque eu sei que o Espírito Santo reparte a cada um a porção que cada um tem que levar para casa. E ai de nós um dia que acharmos que não precisamos dar conta a Deus, porque aqui nós estamos falando de olhos espirituais. Abriram-se-lhe então os seus olhos, e aí conheceram a Cristo. Você acha que já conhece a Jesus? Eu tenho plena consciência que há muitas áreas em mim ainda que necessito da luz do Evangelho. Há muitas áreas dentro de mim que estão escuras, que estão carentes de libertação. E eu necessito, com urgência, ser liberto, para prosseguir conhecendo cada vez mais Jesus. Esses homens andaram com Jesus e não conheceram Jesus. E às vezes nós nos contentamos com tão pouco em relação a Cristo. Conhecemos alguns jargões de igreja evangélica. Igreja evangélica não salva ninguém, quem salva é Cristo. E nós nos fiamos nesses jargões que não levam a nada, porque nossos olhos só são abertos quando as profundezas das Escrituras adentram o nosso coração. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler as Escrituras. Nessa semana, quem leu a Bíblia? Nessa semana, quem reservou 1 minuto para ler a Bíblia? Quem leu um capítulo? Ou quem leu um evangelho? E meditou, refletiu, e deixou arder no seu coração. Quem? Se você não fez isso essa semana, faça nessa que está começando hoje. Não deixa para ouvir só domingo que vem. Sabe por quê? Você está dizendo assim ao diabo: rouba a minha alegria, rouba a minha esperança, eu não estou nem aí. É isso. E o inimigo não precisa nem fazer mais esforço. Os crentes estão sob encantamento. Eu já aceitei Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Eu sou mais que vitorioso. Eu sou mais que vencedor. E vai indo. E a vida está morrendo solto. Todo mundo faz, porque eu não vou fazer também. E aí não tem compromisso com Deus. Você viu aquele irmão está fazendo aquilo, vou fazer também. Se ele faz, também posso fazer. Mas um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E aí?
Que faremos nós? Mas esses homens, aconteceu uma coisa. Abriram-se os seus olhos e disseram um para o outro. Agora mudou a conversa. Lá no início um dizia para o outro, todas essas conversinhas de igreja. Mas aqui embaixo, quando Cristo realmente se mostrou a ele, ressurreto, cheio de poder e de graça e misericórdia, a conversa muda. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Aleluias. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Se você está no caminho de Emaús, eu clamo ao Senhor que agora você encontre forças para voltar para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, acharam ali os irmãos orando. Nós vamos ter essa campanha, mas há muitos anos os irmãos de quarta-feira estão nessa campanha. Quando volta para Jerusalém, encontra os irmãos orando. Há tempo sim, todo mundo pode arrumar um tempinho para o Senhor. E aqui as forças revigoraram, eles foram encorajados. Olha só, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, falando com ousadia, olhando para as frustrações e dizendo assim a elas, Jesus venceu, eu vencerei. Eles estavam convictos, porque os seus olhos foram abertos, quando as Escrituras começaram a arder em seus corações. E agora nós vamos participar da mesa. Já gostaria de chamar o pessoal do louvor, os diáconos.